As doenças silenciosas têm sido o mal desse século e a diabetes tem sido o maior problema por conta do estilo de vida, da alimentação, e é algo que não aparece, não dá nenhum sinal, mas com o estilo de vida do dia a dia, de alimentação ruim, mau cuidado com as emoções, sedentarismo, ela acaba aparecendo. E quando ela aparece, já é tarde demais. E hoje, para a gente estar falando sobre a diabetes, nada melhor do que alguém que passou por isso, vivenciou, venceu a diabetes, né? Teve uma vida transformada, não só no físico, mas nas suas emoções e na sua espiritualidade, né? Então hoje nós trazemos aqui o Gilberto Neves Rodrigues para a gente fazer um papo aqui. Muito obrigado, meu amigo, por aceitar o convite. É uma honra estar te recebendo aqui, tá? Se quiser falar um pouquinho quem é o Gilberto, pode se apresentar aqui para o nosso público. Ok. Eu que agradeço, né, por esse convite. Bom, meu nome é Gilberto, sou casado com a Patrícia, tenho 2 filhas, logo serei avô. Já é avô, né? O bebezinho já tá avô, lá, né? já viu a carinha dele, né? Moro Americana, né? Atualmente eu estou parado, né? Eu fui desligado da empresa e agora estou no novo desafio para 2026, né? Legal. E sua profissão é em que área, Gilberto? Então, eu trabalhava na área de transportes, né? De bacana. combustíveis, eu era motorista. Motorista, o dia inteiro pilotando, né? Pilotando. Legal, acho que isso aí é interessante porque a gente vai falar um pouco sobre o sedentarismo, o estilo de vida, de como trabalhar, né? E eu também trabalho sentado o dia inteiro no computador, né? Não tem muita diferença, né? Então, a diferença é que às vezes você tá na rua, você tá vendo o movimento aí. Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre como o nosso trabalho também pode afetar de forma positiva ou até negativa também nosso estilo de vida, né? Existem algumas diferenças, né? A diferença é que tem dia que você toma café em um estado, almoça em outro, né? Uhum. Então, às vezes a rotina nossa, ela é muito desgastante, né? Sim. E aí entra a questão da alimentação, né? Uhum. Que é uma questão, assim, muito ruim, às vezes. Comer na rua imposto não é fácil, não. Não, né? não é fácil. E a gente vai entender o que essa dificuldade pode nos prejudicar se a gente não conseguir se controlar, se conter certinho, né? Exatamente. Bacana. Gil, então vamos falar um pouquinho hoje então sobre diabetes, né? Diabetes tem sido um grande mal desse século, né? O Brasil tem sido muito prejudicado por conta da diabetes, mas às vezes as pessoas não entendem o que é, né? O porquê. Então, assim, de forma muito simples, né? Vou explicar um pouco aqui pro nosso público, às vezes que não entende um pouco, às vezes escuta muito falar. Então, não vou falar de forma muito técnica, vou falar de forma um pouco mais simples, né? Para todo mundo conseguir entender sobre o que a gente está falando, né? Então, a diabetes, o que ela é? Quando a pessoa ela consome doce, seja açúcar ou qualquer tipo de doce, e carboidratos, que é arroz, pão, macarrão, tudo que é derivado ali da farinha de trigo, né? Então, todo esse... Não só isso também, né? Porque você tem mandioca, você tem outros produtos também, batata, né? Que é muito consumido, que são carboidratos. Todo esse alimento, quando nós consumimos... Quando o corpo ele consome e ele faz a digestão, ele vai virar o glicogênio, que é como se fosse o açúcar, né? Para ficar mais simples, né? Que é a energia que o nosso corpo utiliza. E aí, o que acontece, né? Nós temos um hormônio, que é a insulina, que esse hormônio ele é responsável por levar esse glicogênio nas células, que é essa energia para a gente poder utilizar, né? Então é como se a insulina fosse derreter o açúcar, né? Ela fosse consumir o açúcar dentro do corpo como energia, né? Só qual que é o problema aí, né? Se você consome muito mais do que você precisa, acaba que o seu corpo vai armazenar. Então, essa insulina, ela vai olhar, vai ver que não consumiu aquela energia e aquela energia está ali solta no corpo, aí ele começa a acumular isso em gordura. E aí o que acontece? O excesso desses alimentos vai acontecendo com que vai produzindo mais insulina. Quem produz a insulina é o pâncreas. E aí o que acontece? O pâncreas fica insulina. E aí não consome. E você está sempre lá produzindo muito. Chega uma hora que o órgão ele não dá conta, né? E aí é onde que começa a ter a famosa resistência à insulina, né? Que é o problema quando a pessoa ela já está gerando muita insulina para tentar consumir aquele glicogênio e o corpo já não está dando conta. Então você já está num estado de sofrimento, né? O corpo já está com dificuldade. Normalmente, quando você já está nesse estado, a pessoa já está com os outros órgãos inflamados também,
porque o acúmulo também desse açúcar no corpo, ele vai prejudicando os órgãos, vai inflamando o corpo, o cérebro, então assim, vai prejudicando o corpo como um todo. E aí, o que acontece, né? A pessoa fala assim, mas eu não sei se eu tô com resistência à insulina ou não, tá? Normalmente, quando a pessoa já tá com resistência à insulina, ela já tá ali com aquela barriga mais dura, né? Que é aquela barriga mais inflamada. Normalmente, aqui atrás do braço, sai umas pigmentaçãozinha vermelhinha. Então, aquilo ali já também demonstra uma resistência à insulina. Às vezes, a pessoa também, nas dobras, fica ali, parece que a pessoa tá suja, né? Fica uma cor mais escura ali, parece que ela tá suja. E também algumas pessoas costumam sair tipo de umas verruguinhas mais próximos ali das dobras, tá? Então isso já tá mostrando que ela já tá com resistência à insulina. Algumas pessoas colocam resistência à insulina como uma pré-diabetes já, né? Que já tá demonstrando que você já tá com esse problema. E aí o que acontece? O pâncreas já não tá dando mais conta, a insulina já não está dando mais conta, e aí é onde que isso, o agravamento disso é onde que chega a diabetes tipo 1 e tipo 2, que já é quando o pâncreas já não dá mais conta de produzir insulina para consumir esse glicogênio, e aí o que acontece? É onde que a pessoa fica com a diabetes. Mas e o que a diabetes ela prejudica, né? A diabetes, ela por ser silenciosa, às vezes a pessoa não sente sintoma nenhum. Quando ela vai sentir o sintoma, é que na verdade ela já está com a doença, que esse é o mal das doenças silenciosas, né? A pessoa ela não percebe, na hora que ela vai ver, ela já tem. Então depois a gente vai até entender um pouquinho como foi para você, né? Mas os sintomas normais são muita sede, Sim. muito ir no banheiro, né? Urina muito, principalmente de madrugada, né? A pessoa urina muito, né? Então esses são um dos principais sintomas que a pessoa tem quando ela já está com a diabetes, né? E aí o que acontece? Os sintomas mais graves, né? Ela começa a ter dormência nas pontas dos dedos, da mão, do pé, que aí é onde que, no nível mais grave, às vezes a pessoa tem que cortar as pontas dos dedos, cortar as pontas do pé, porque não chega o sangue naquele lugar, começa a necrosar, e aí para a pessoa não ter um problema pior, eles acabam tendo que amputar, né? E também níveis muito altos também de problema da diabetes, a pessoa começa a deixar de enxergar. Mas qual que é um outro problema também? É a questão da pessoa, se ela se machucar, se cortar, demora para se regenerar, cara, é quase impraticável, né? E aí, então, essa dificuldade que ela é um problema. E aí, o que acontece? A diabetes, ela aumenta o risco de um monte de outros problemas, né? Seja cardíaco, um monte de outros problemas nos outros órgãos, ela aumenta muito o risco desse problema, né? Então, assim, de forma bem resumida, né? Isso é diabetes, esses são os problemas, esses são os tipos de alimentação. Eu já conversei com várias pessoas que eu não entendia que o carboidrato, ele é como se fosse o açúcar no corpo, que é a energia, né? E às vezes a pessoa tá lá, arroz, macarrão, nem diversifica o prato, né? Tá tudo comendo carboidrato e depois tá com esse tipo de doença, esse tipo de problema, e às vezes a pessoa não entende, né? Então, esse é um ponto importante para os nossos ouvintes entender, né? Para você, Gil, como que foi você descobrir a diabetes? Como que foi a sua experiência? Primeiro, eu comecei a sentir muitos sintomas. Tomar muita água à noite, né? Tomava muita água. E quem trabalha com caminhão, você dorme no caminhão. E aí eu comecei a acordar de madrugada, teve madrugada eu acordar 5 vezes para urinar. Nossa. Né? E a urina ela fica forte, né? O cheiro fica mais forte, né? E outro sintoma, visão. Às vezes eu ia ler algum livro, ou ler a Bíblia, a minha visão começou já a ficar turva. Só para entender um ponto, você teve diabetes tipo 2, né? Não, assim, primeiro ela veio a pré-diabetes, né? Aham. E aí, depois veio a tipo 2. E já te deu esses sintomas da própria pré-diabetes? Já me deu esses sintomas, entendeu? Então, o que? Você tomar água demais, você urinar demais à noite, a sua visão turva. E outra coisa também, à noite você fica cansado. Uhum. Você fala, poxa vida, mas é um cansaço assim, entendeu? Que você às vezes fala, mas eu não fiz tudo isso para sentir esse cansaço. Sim. E aí você acorda cansado, entendeu? Qual que é a dificuldade, né? O corpo, ele tá trabalhando no limite. Tá trabalhando então tá no lá limite. O pâncreas produzindo insulina, não dá conta. E aí o que acontece? Esse trabalhar no limite, o corpo ele cansa mais. Se ele já está nisso daí, é que provavelmente os demais órgãos também já está com inflamação. Então, quer dizer, todos os órgãos já estão trabalhando no limite e não está dando conta de processar. Aonde que a pessoa acaba sentindo esse cansaço até a mais também, né?
E como a minha profissão, assim, cada 6 meses a gente faz uma bateria de exames, né? E aí, a primeira vez, ela estava alta. Eu carreguei aqui no estado de São Paulo para ir para Duque de Caxias. E aí a menina do RH falou assim, quando você passar na garagem, você me procura, urgente, tá? Não desce porque a médica do trabalho quer conversar com você. Aí eu fui na médica do trabalho e falei assim, olha, eu estou te afastando. E ela queria me afastar por 30 dias, né? Eu falei, mas por quê? Eu falei assim, porque a sua glicemia, ela está muito alta. Ela estava quase 480. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. E aí, eu peguei os 15 dias, né? Comecei a caminhar. Eu até agradeço ao Silvio, que é o meu irmão, né? O meu irmão mais velho, que me incentivou, a gente caminhava junto. Aí eu comecei a correr e deu uma melhorada. Mas aí você só ficou sabendo por conta dos exames do trabalho. Esses sintomas que você teve, você não chegou a ir atrás de médico, nada? Não, eu não fui. Até pela questão da função, é difícil. Você achou que era normal? Não, eu não normal. achei que era normal. Tá. Mas o que acontece? Depende a sua profissão, é complicado, entendeu? Então é até um alerta, né, para quem trabalha na estrada, né, para quem trabalha no transporte, né? E só que assim, esses sintomas eu não achava que era tão grave assim. Mas nos exames... Para você que está na estrada, tem um risco até de desmaiar por esse nível da glicemia. Sim, foi um dos motivos que a médica ela me afastou. Falou assim, eu não posso deixar você seguir viagem. Sim. Entendeu? Sim. E acho que a gente está falando um pouco aqui do conhecimento técnico aqui e tal, mas é importante para os nossos ouvintes também procurar um especialista, né? A gente está falando dos sintomas, mas a gente não é especialista, que são experiências, conhecimentos que a gente está falando. Então é muito importante buscar especialista, seja desde de um pronto-socorro para fazer um exame, ou até um especialista como endócrino, algum outro profissional, né? É muito importante também ajuda profissional para a pessoa entender se ela está com algum desses sintomas, para ela não se autodiagnosticar e tentar começar a fazer algumas coisas, né? E aí, depois disso, aí foi onde que você foi atrás para tentar entender o que estava acontecendo. Fiz os exames, né? Alguns exames já tinha feito, né? Por questão da rotina. E aí a médica, ela me indicou, né? Falou, procura um endócrino e você vai ter que fazer os outros exames, né? Aí eu fiquei, meu Deus. Mas assim, eu melhorei, né? Melhorei. Mas não foi assim, igual da segunda vez, né? E quando você fez esse exame, que você estava com a glicemia nesse nível, só o pessoal ter uma ideia, o ideal é em torno de 100, né? No máximo 110, 112, mas isso, o ideal é em torno de 100. Existe a medição que você faz, que quando você está de jejum, né? Ela está 120, ainda, até que ela é normal, porque você está de jejum. Então você não consumiu nada. Sim. Então ela tem níveis, né? E o meu estava alto demais, né? Ele estava quase 475. Sim. E aí, quando você foi fazer os exames, já te deu diabetes tipo 2 já? Pré-diabetes. Pré-diabetes. Já estava com esse nível são 4 de tipos, glicemia. né? O tipo 1, tipo 2, né? A diabetes para quem a mulher que fica grávida e o pré-diabético. Entendi. Eu era pré-diabético, mas já estava caminhando porque estava alto demais, Estava alto demais. É que era só uma questão de tempo, às vezes. É isso mesmo, questão de tempo. Para poder acontecer, né? E aí, falando sobre isso, né, o que acontece? Eu quero, nessa conversa, né? Porque uma coisa que impacta muito na diabetes, às vezes a pessoa acha que é só alimentação, só sedentarismo, mas a parte emocional também impacta bastante, né? Sim. Então, vamos falar um pouquinho sobre alimentação, sobre atividade física, né, estilo de vida. Vamos falar um pouco sobre a espiritualidade também, mas eu queria falar um pouco sobre a área emocional, né? Como que estavam as suas emoções nesse período que você identificou que a sua glicemia estava tão alta desse jeito? Então, aconteceram 2 fatos, né, relevantes na minha vida nesse tempo. Uma foi a perda do meu pai, né? Eu perdi meu pai e depois mais ou menos de 1 mês e meio eu tive um sequestro. Não foi tentativa de sequestro, foi um sequestro. Eu estava dormindo em um posto em Araraquara e os bandidos quebraram o vidro, entraram, né? Levou a carreta, me levou junto. Então foi esses 2 fatores que deu uma mudada nessa questão da glicemia, né? Impacta bastante as emoções, né? Porque às vezes a pessoa não entende que o estresse,
a falta de sono, falta Não. de cuidado com as suas emoções, a ansiedade, tudo isso impacta também na glicemia, né? Sim. Porque o nosso corpo ele começa a trabalhar desregulado, né? Pelo fato que você não só está comendo errado, mas o fato de você estar com suas emoções alteradas acaba impactando, né? E eu sou uma pessoa, eu sou muito emocional. Aham. Sou muito emocional. E aconteceram alguns fatos na minha vida, né? Na minha família, que eu não soube lidar com essas questões, né? Porque quando acontece algo na sua vida que afeta as suas emoções, dependendo da maneira que você encara, você vai conseguir sair dessa situação, né? Com menos tempo, né? E olhando para as coisas positivas daquilo que aconteceu. E essas coisas que aconteceu comigo, né, antes, essa questão do meu pai, né, eu tive assim, alguns problemas com meu pai antes dele falecer, né, depois veio o falecimento dele, veio essa questão do sequestro. Então, as emoções... Você não tinha um bom relacionamento com ele? Não, eu tinha, mas aconteceu algumas coisas e que mudou, mexeu né, com as o emoções, nosso né? relacionamento, né, assim, de pai e filho, né? Sim. Então mudou E mexe bastante com as nossas emoções. Né? Sim, porque quando eu fiquei sabendo que o meu pai... minha mãe tentou entrar em contato comigo, né? E quando eu chegava no final de semana em casa, eu queria descansar do celular, né? Aí eu acordei, eu vi que tinha muita ligação. E aí eu fui direto para o hospital municipal, meu irmão já estava lá, né? Quando cheguei lá, meu pai já tinha falecido, né? Entendi. Então, assim, foi umas questões assim que isso trouxe muito mais, né? Condições para favorecer essa questão da glicemia alta, né? Sim. Do pré-diabético. E como foi para você a superação nas emoções? Como foi você virar a chave nas emoções? Olha, essa questão das emoções é uma questão interessante, né? Porque você tem que querer resolver, né? Eu vejo assim que muitas pessoas hoje, elas são presas nas questões emocionais. E uma questão forte é o que? É falta de perdão. Isso acontece muito, né, dentro das famílias, né, dentro de casamento, né, relacionamento, até de empresa, mas dentro de relacionamento com família, isso acontece muito. E eu estava mal mesmo. Estava mal porque eu deixei isso, né, tomar conta da minha vida, né. E aí teve uma vez eu estava em Guarulhos e eu comecei a assistir muito vídeo de testemunho, sabe? Para melhorar a minha fé, né? Para me fortalecer. E aí uma vez eu assisti um vídeo, aquele vídeo me chamou a atenção. Porque tinha um pastor, ele era convidado numa igreja e ele tinha acabado de ministrar a palavra, né? E ele estava falando sobre a questão do perdão, de você liberar perdão. E aquilo lá me chamou a atenção. E ele estava orando para umas pessoas. E ele chegou, num determinado momento ali, ele foi orar para uma senhora. Ele começou a orar e ele parou. Ele falou assim, olha, eu sinto aqui que eu preciso orar por você de uma forma específica. Alguém te fez mal? E aí ela falou assim, me fez e continue me fazendo. E ela começou a chorar, né? Eu falei, tá bom, então eu vou fazer assim, vou orar e você vai repetir. E aí ele começou a orar e ela começou a repetir. E aí ele falou assim, como ela estivesse liberando perdão e falando para a pessoa, eu te perdoo porque você me fez mal. Aí ela falava assim, eu te perdoo porque você me fez mal e você me faz mal, mas eu te perdoo. Aí naquele momento ali, como ela tivesse virado uma chave na vida dela. Sim. Mas foi tão interessante, André, por quê? Porque naquele momento parece que eu vi o Espírito Santo, sabe, como ele tivesse pego uma flecha e acertado o meu coração. E naquela hora ali, era mais ou menos 9 horas da noite, né? E aí eu peguei e falei, ó, Senhor, conversando ali com o Espírito Santo, né? Eu não consigo sozinho. Então eu queria fazer aqui eu nem lembro se essa era a palavra certa, um acordo, né, com o Senhor. Me deu um sonho essa noite. Foi muito, muito real, sabe? Me deu um sonho essa noite. Se eu sonhar com uma dessas pessoas que eu tive essa questão, né, da mágoa e não conseguir liberar perdão, que nesse sonho esteja uma dessas pessoas nesse sonho. E aí fui dormir. Só que assim, eu estava muito magoado.
E é só o Espírito Santo para convencer a gente mesmo, né, cara? Exatamente. E aí eu fechei a cortina, né, do caminhão e fiz uma oração, né? Eu falei, Senhor, não deixa eu morrer, né? Porque se eu morrer, eu não sei se eu vou para o céu. Porque eu estava muito magoado, né? E aí cria uma raiz de amargura. E isso toma conta da nossa oração. André, eu dormi e eu tive um sonho que, cara, até hoje não esqueço. Eu sonhei com algumas pessoas. Eu sonhei primeiro com uma pessoa da igreja, que a gente estava dentro de um tanque de guerra, sabe? E a gente andando numa estrada. E aí a gente apontava o canhão para alguns equipamentos de guerra e atirava, sabe? E aí eu saí daquele momento ali, eu entrei num bairro, eu estava a pé, entrei numa casa, e nessa casa eu encontrei várias pessoas da igreja. Pessoas que eu não vejo mais, e a gente estava orando. Olha que coisa interessante, né? A gente começou a orar, e aí eu saí daquela sala, eu abri o portão, cheguei na calçada e olhei numa esquina, eu vi uma dessas pessoas caída na esquina. E aí dali, naquele momento que eu acordei, aí eu comecei a orar e liberar perdão. Falei, Senhor, eu libero perdão para essa pessoa. E passou o tempo, André. Hoje eu não sinto mais nada. Sabe, eu não sinto mágoa pelo meu pai. Sabe, eu não sinto mágoa para essas pessoas, sabe, que eu tive algumas questões assim, emocionais, não sinto mais nada. A demonstração da cura é quando você ressignifica aquilo, né? Exatamente. Você lembra, só que aquilo não te faz mais mal, não. Mas é uma memória, e aquela memória ela vai ser trabalhada na sua vida para o seu propósito, para você ajudar outras pessoas. Exatamente. Provavelmente tem gente que está escutando a gente aqui, que também está com mágoa, precisa liberar perdão para alguém, não é nenhum momento espiritual ainda, não. Mas é uma experiência que você pode ajudar as pessoas para que ela falasse, se ele conseguiu, também consigo. Então, se o Espírito Santo ajudou ele, eu também quero ajuda. E também tem profissionais, né? Sim, tem profissionais. É que assim, a questão que eu passei foi muito interessante. E na primeira semana, eu cheguei de volta, né, estava em Paulínia, estava aguardando para descarregar. E aí eu estava lendo, sabe? Eu estava lendo um livro. E aí passou uma mocinha, menina de uns 16 anos, vendendo... eu não lembro se era chocolate, o que era. Estava com uma caixinha de térmica, sabe? O moço, você não pode comprar tal, não sei o quê, né? E aí eu peguei e falei assim, espera só um pouquinho. Abri a porta, desci, né, para conversar com ela e perguntei, por que você está vendendo? Só uma curiosidade. Porque você é nova. Ela falou assim, eu tenho 15 anos. Então, é porque eu ajudo minha mãe. Meu pai não está mais com a gente. Sabe, o meu pai, ele fez uma coisa muito ruim com a minha mãe, né? Tal, e minha mãe separou dele. Aí eu lembrei. Aí eu falei, se eu posso dizer uma coisa para você? Olha, aconteceu isso comigo. Aconteceu assim, assim, assim. E eu fiz o caminho de volta. E aí eu falei para ela a mesma coisa que eu fiz. Ela começou a chorar, né? Eu falei assim, talvez é o momento de você liberar perdão para o seu pai. E aí eu orei por ela e o semblante dela mudou. Mudou demais. Eu falei, tá vendo como você está melhor? E ela foi embora, sabe? Ela foi embora assim, feliz. Então foi muito importante. Né? E é uma decisão, né? Sim. Liberação do perdão é uma decisão. Sim. É lógico, igual você falou, né? Espírito Santo, me ajuda a mudar. Tem profissionais, psicólogo, psiquiatra que pode te ajudar. Mas a decisão é totalmente da pessoa. Exatamente. De liberar perdão. E quando você não libera perdão, é ansiedade, é estresse, é todas as emoções, tristeza. Então, todas as emoções ruins, né? Aí é um ponto que a gente vai chegar. Entendeu? Então, vamos falar sobre alimentação. Por quê? Eu não sei você, mas eu, nas minhas dificuldades emocionais, a minha rota de fuga era comida. Então, eu ia lá, comia para ficar menos mal, né? Só que é um vício que é um transtorno, porque você come, fica menos mal ali, e aí você já tá ruim de novo. Aí você come de novo. Então, do mesmo jeito, com drogas, bebida alcoólica, você consome, dá uma melhoradinha e piora de novo. Fica pior do que antes. A ansiedade, porque nesse tempo eu era muito ansioso. Ansioso demais. E como era a sua alimentação, baseado nesses problemas emocionais? Como é que era o seu estilo de vida na questão da alimentação? Você falou no início a questão da alimentação, né? Às vezes eu como isso, eu faço isso, né? E eu acho que está fazendo bem. Você acredita que teve algo que me trouxe muito mal, que eu achava que
era natural, né? Eu achava que fazia bem, era o suco de laranja. Eu tomava muito suco de laranja no Porque final de semana. A fruta, ela tem açúcar, que é a frutose. E aí o que acontece? Uma coisa é você pegar uma laranja e chupar uma laranja, a questão do bagaço é uma quantidade. E aí você tomar um copo de suco de laranja é mais do que 3 laranjas. Eu também passei por isso na época da pandemia. Vamos tomar mais suco de laranja porque a vitamina C faz bem. Aí ia lá e sucão de laranja, comprava jarrão de 5 litros e ia embora na semana, né? E o índice glicêmio da laranja é muito alto. Sim. Entendeu? Sim. A frutose é muito alta, né? E um copo desse aqui, é 6 laranjas. Exato. Tem médico que ele fala, né, que você tem que fazer 2 coisas, né? Abrir menos e descascar mais. Sim. Que ajuda, né, a questão porque de você descascar. Você vai ter um estilo de vida mais natural, mais saudável. Aí você chupa a laranja e você come o bagaço, por causa da fibra, Sim. né? E na prática, a quantidade de vitamina C que a gente precisa no dia está em uma laranja. Em uma laranja. E aí o que acontece, né? Nós temos aí a indústria alimentícia que precisa ganhar dinheiro em cima da gente. Então o que ele faz? Tem esse conhecimento que o suco faz bem, e aí as pessoas estão tomando suco demais. Aí o refrigerante faz mal. Só que a quantidade de suco que ela bebe versus a quantidade de refrigerante, às vezes faz até pior a quantidade de suco por conta da glicose, do açúcar que tem também. Às vezes a pessoa não entende. Acha que o problema é o açúcar refinado que está no refrigerante. Principalmente mas não, né? O suco de caixinha, né? Porque eles adicionam mais açúcar ainda, além da fruta. Então fica muito pior. Fica. E isso, para diabetes, é pior ainda, né? Porque Sim. é puro glicogênio, né? Puro açúcar, né? Vamos falar de forma mais simples para as pessoas entenderem que é energia para o nosso corpo, né? E aí, quem que não tem o hábito de café da manhã tomar um suco, refeição tomar um suco, você vai estar numa roda conversando, você vai beber alguma coisa. Então, esse estilo de vida que vai estimulando isso, né? E a questão do restante da alimentação, como que era para você as refeições? Como eu viajava muito, até falei aqui, né? Tomava café num estado, né? Almoçava em outro. Você vai de estado para estado, muda muito a questão da alimentação, né? E depende do horário que você chega, né? Que você chega para você fechar a sua jornada. Tem lugar, entendeu? Que você não vai pegar a comida fresca, né? Então, a questão da alimentação à noite, ela traz um prejuízo muito grande para a gente, principalmente quem é pré-diabético, né? O diabético, tem a diabético 1 ou a 2, isso prejudica demais. Quanto mais tarde você comer, pior é, né? Porque exatamente. Menos o estômago vai fazer a digestão e mais vai acumular glicose no organismo. E né? você come, você vai deitar, né? E eu acredito que tem muitas pessoas que não têm o hábito, né, de janta, né, depois vai fazer uma caminhada. E você tá na rua, pizza, lanche, entendeu? esfirra, só alimento processado, fast food, né? E aí, isso prejudica demais, André. Sim. A questão da alimentação, entendeu? E hoje, você vai comer. Quem não gosta de um defumado? É muito prazeroso, né? Entendeu? E gostoso, né? Quem não gosta de um defumado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque às vezes você vai fazer eu vou fazer uma boquinha rapidinho aqui, entendeu? Então eu vou lá e eu pego uma mortandela, eu pego, sei lá, um queijo prato, entendeu? Mas aí tem um índice muito grande de sal, né? Sim. Então você tem que tomar cuidado. A alimentação ela é muito importante. Esses alimentos fast food, eles fazem uma combinação de açúcar, sal e gordura para inibir os sensores de limitar a quantidade de alimento que você vai comer. Por isso que em uma refeição, em um lanche, você consome 4.000 calorias. Para muitas pessoas é 2 vezes o que a pessoa precisa comer no dia para viver. E aí, o que acontece? É onde que você consome muito mais e o corpo tem que processar tudo isso aí. O corpo não dá conta, né? E depois que você entendeu esse problema de saúde, que você começou a melhorar, como que você fez para ter uma alimentação mais saudável? Não foi fácil, não. Porque você tem que mudar a sua rotina alimentar, né? Então, eu tirei muitas coisas. Refrigerante, suco de caixinha eu não tomo mais. O suco de laranja, às vezes, eu tomo um pouquinho. Uhum. Mas não tomo mais, igual eu tomava antigamente. Então, eu tive que fazer essas coisas. E não é fácil, por quê?
Porque, na realidade, André, você não muda só a alimentação, né? Você tem que mudar muitas coisas. E, igual no meu caso, né, que eu era muito ansioso, então eu tive que trabalhar, entendeu, em várias frentes, né? Sim. Não é só a questão da alimentação. É que um estímulo puxa o outro, Exatamente. Né? Você come um açúcar, cara, aquilo vai te dar um estímulo. E aí já tá com ansiedade. Aí você vai pro celular, já tá com ansiedade que ataca o desejo de comer. Aí você vai pra televisão, a mesma coisa. Então, os estímulos vão puxando, uma coisa vai puxando a outra, né? E dentro de casa, todo mundo tem que falar a mesma linguagem. Teve uma época que eu comecei a deixar de consumir açúcar, né? Consumir doce. Aí, sabe, eu ficava assim, naquela angústia. Às vezes eu falava para a Patrícia, eu vou caminhar, preciso caminhar. É porque é o vício, né? É igual a pessoa... A gente às vezes vê a pessoa que é usuário de crack na rua ali, correndo atrás de droga. Cara, o açúcar, ele é quase 20 vezes mais viciante do que a cocaína. Então, quer dizer, você tá viciado. Se você não tiver o entendimento de, eu estou viciado, eu preciso me curar, eu preciso mudar, eu preciso deixar, você tem que passar pelo processo de abstinência, você tem que passar por esse processo de você se limpar e depois você voltar a consumir com moderação, né? Porque qual que é o maior desafio? É você achar um equilíbrio. Não é errado você comer. Não. Só que você também vai comer pra quê? Para se alimentar ou para sentir prazer? Que a indústria alimentícia ela está fazendo isso, né? Ela está fazendo com que a gente sinta prazer para comer muito mais. Exatamente. E aí o que acontece? Aonde você acha o equilíbrio? É o tanto que você consome versus o tanto que você gasta. Então você não tem que ficar ocioso e na sua ociosidade você ficar comendo. Então já dá um gancho aqui pra gente falar sobre atividade física, né? Sim. Como era o seu estilo de vida antes na questão de atividade física? Na primeira vez que eu descobri que eu estava pré-diabético, aí eu comecei a fazer caminhada, né? Antes disso era sedentário. Às vezes fazia alguma coisa, mas não estava aqui, né? Sim. E aí meu irmão me incentivou, vamos andar, vamos caminhar e tal. Aí beleza, aí eu comecei a caminhar e comecei a correr. Mas assim, eu não tinha a noção, né, de que você tinha que se preparar, né, tinha que fazer fortalecimento. Então teve dia de eu... Você também não foi atrás de personal, não, cardiologista, médico, nada, só começou. Não, a cardiologista eu já sabia como eu estava, por causa legal. dos exames. Teve um dia que eu fui correr na Silos, né, fiz alongamento, eu corri 100 metros, liguei para a Patrícia, vem me buscar, porque nem caminhar eu não consigo. Nossa. Deu uma fisgada aqui atrás. Só que você estava muito acima do peso nessa época? De julho de 2024 até agora, pra você ter uma noção, foi quando aconteceu essas coisas. Meu pai e tal, essa questão do sequestro. Eu perdi 16 quilos. Nossa. Entendeu? Sim. E então, tudo isso aí prejudica, né? Eu usava GG, eu uso G. Eu usava 46, eu uso 44. Então mudou muito e isso prejudicava demais. Então eu comecei a caminhar e correr. Então me ajudou bastante. Só que ainda não tinha caído assim na real da gravidade. Sim. Foi quando eu tive o meu segundo afastamento, né? Que foi esse ano. Entendi. E ela estava mais baixa, né? Mas esse afastamento foi por quê? Foi a mesma situação. O exame que eu fiz, né? E aí a doutora do trabalho, né? Me chamou, falou, vou te afastar de novo. Ainda com glicemia alta. Isso. Aí na minha primeira vez eu tomava 2 remédios. Aí dessa vez ela falou assim, não, eu vou tirar esses 2 remédios que você toma e daqui para frente você vai tomar o Kiderne, que é o mais forte. Você não chegou a precisar de consumir insulina. Não. Tá. Mas ela cogitou, falou, se você não mudar, né, sua alimentação, tal, se você não melhorar, infelizmente eu vou ter que pedir para você vai ter que tomar insulina. E esse é o desafio na atividade física, né? Porque a pessoa quer começar a fazer alguma coisa e lesiona. Eu quero começar a correr, tá muito acima do peso, prejudica o joelho. Exatamente. Eu vou na academia. Aí vai na academia, olha na balança, nossa, mas eu engordei ao invés de diminuir. Então, assim, aí a pessoa pega e abandona. Então, assim, a dificuldade é esses começos, né? Começa, não vê resultado, para. Começa errado, se lesiona, para. Então,
o difícil ele é o começo, né? Para você conseguir se movimentar. E no caso da glicemia, a atividade física ela é fundamental para baixar. Seja uma caminhada, seja uma academia, seja o que for, né? E hoje, depois que você entendeu isso, como que é o seu estilo de vida na questão de atividade física para conseguir regular a sua glicemia? Ela mudou bastante. Hoje eu tô mais ciente, né? Comecei a fazer musculação até para fortalecimento. As dores que eu sentia no joelho, né? Tornozelo, não sinto mais. Às vezes eu ia correr, eu sentia um pouquinho de dor aqui na frente, né? Questão da canelite, né? Não sinto mais. Estou melhorando a questão de tempo de correr. Hoje eu me sinto muito bem. Questão da caminhada, questão da corrida, né? Por quê? Porque, na realidade, eu virei uma chave, né? Uhum. Então, não foi só uma questão de mudei minha alimentação e a questão do esporte, né? Mas foi a alimentação, foi a questão emocional, a questão do esporte. Hoje eu me sinto bem. Por quê? Você já passou por isso, né? Imagina, você... eu vou sair, aí eu vou colocar uma camiseta. E às vezes você usar uma camiseta acima do seu número para não mostrar a saliência, né? Sim. Da barriga e tal. Então, hoje... Nossa, André, hoje eu assim... Eu estou muito feliz. Para autoestima. Sim, para autoestima. Destrói a gente isso daí. Né? E interessante que é assim, porque uma coisa puxa a outra. Uhum. Então, quando você está bem e você começa a ver os resultados, isso te anima a fazer outras coisas. Uma coisa que eu falo bastante aqui com os resgatados, né? É esse primeiro momento, né? Igual você falou. Cara, eu tinha dor do joelho, dor nisso, dor naquilo e parou. Qual que é o problema do açúcar, né? Vamos falar de forma genérica, né? Só que o açúcar é o glicogênio, que é tudo isso que a gente falou, que gera isso, né? O açúcar acumulado nas juntas, nos músculos. Então, assim, esse açúcar acumulado que você vai ter é onde que vai gerar dor. E aí o que acontece? Você começa a fazer atividade física, dói mais ainda do que doía parado. Sim. Por quê? O corpo ele vai começar a movimentar e ele vai queimar aquilo, ele vai desfazer daquilo. Só que é um processo. Então, você piora para depois você melhorar. Sim. A dor ela é muito maior para depois ela diminuir, porque deixar de ter dor, você não vai deixar. Você tá na academia, você sabe, né? Você treinou hoje, você sabe que é dor. Só que você vai escolher qual que é o tipo de dor. É a dor saudável ou a dor não saudável? Então, a dor não saudável, normalmente, ela dói mais. E a dor saudável, você vai chegar uma hora que você vai se acostumar com essa dor, com esse estilo de vida, ela já não vai te incomodar mais, né? Então, esse é o problema de quem está começando. Por isso que muitas pessoas começam e falam, eu piorei, eu estou fazendo atividade física para melhorar e eu piorei, então abandona. Por quê? Por conta disso. Ela já está com aquela dor ela piora até ter esse processo de regeneração, restauração, para daí ela voltar a ter o resultado. E né? não é do dia para a noite, né? Não. Você viu, eu estou falando para você, julho agora 1 ano, né? Nós estamos já no final do ano, para perder 16 quilos. O que acontece? No processo, quanto mais rápido e maior o resultado, mais é a dor. Mais é o foco, mais é o investimento que você vai ter. Seja ele financeiro, seja ele de tempo, de disposição. Então vai muito de como que você quer o resultado, né? Quantos anos que você tem hoje? Eu fiz 51 em novembro. Aí o que acontece? Depois dos 30, testosterona começa a baixar, a questão muscular começa a diminuir. Então, quanto maior a idade, mais difícil vai ser. Não quer dizer que é impossível. É possível, mas o desafio ele é maior, depende de uma dedicação um pouco maior. E aí, qual que é a vantagem disso? A maturidade, né? Quando você reconhece, você tem maturidade, que você precisa se cuidar, aí é onde que você consegue ganhar força para fazer, né? E para você, nesse ponto, o que foi o estímulo do porquê você mudar? O que gerou no seu coração? Você falou assim, cara, eu preciso mudar, eu não posso continuar desse jeito. Pra gente que tem família, né? Tem esposa, né? Tenho filha que mora com a gente ainda, a Lolo. Tem minha filha casada, né? Que vai ser mãe. E aí você começa a fazer uma avaliação, né? Assim, poxa vida, né? Será que isso é mais forte que eu? Será que eu não consigo? Porque você tem muito mais a ganhar se você mudar a chave, né? Então,
a sua saúde, saúde física, saúde emocional, né? Mental, espiritual também, né? Por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos templos do Espírito Santo, né? Então eu tenho que cuidar bem de mim, né? Eu tenho que cuidar bem de mim. Então, a partir do momento que eu virei essa chave, muitas coisas mudou na minha vida, né? E hoje eu tenho mais motivação, né? Hoje eu tenho mais motivação. Eu até comentei com você no início, né? Que hoje eu não estou mais na empresa que eu trabalhava, né? Fui desligado. E esse tempo que eu comecei a mudar algumas coisas na minha vida, isso me ajudou. Por quê? Porque, talvez em outro tempo, eu falei, meu Deus, desempregado agora, né? Mas eu não fiquei assim, né? Por quê? Porque hoje eu estou investindo em mim. No quê? Eu tinha uns cursos que ficou lá para trás. Eu sou técnico de segurança formado, né? E aí eu fui atrás, recuperei o curso de bombeiro civil. Eu estou fazendo gestão ambiental. Estou estudando na plataforma EAD, né? Então, eu aproveitei esse tempo que eu estava parado para investir. Então, hoje, eu estou um pouco mais maduro. Então, eu vejo assim que 2026, para mim, vai ser um ano de desafio. Né? Lembra daquela mensagem, né? Quando você trabalha no ordinário, né? Sim. Você vê o extraordinário acontecendo, né? O ordinário é o quê? Você fazer o básico, exatamente. Né? Então a gente falou aqui de alimentação, exatamente. De atividade física, a gente vai entrar na espiritualidade com esse gancho que você colocou. Então assim, você faz o básico, não é nada assim anormal. Cara, é o básico. É uma caminhadinha, é uma musculação, é uma atividade em casa, você pode fazer um agachamento. É na hora de você comer, você ter as escolhas certas. Evitar os doces, o fast food, igual você falou, procurar descascar mais, fazer mais, ter uma experiência mais saudável com a comida, né? Não ter uma experiência ali de vício ali na exatamente. Comida. Então, assim, é você se cuidar, cuidando de você, porque você é o templo do Espírito Santo, né? Então, na atividade física, você vai fazer movimentos, porque não é terapia, mas é terapêutico. exatamente. Vai ajudar nas suas emoções, vai melhorar a saúde emocional, mental. Então, tudo isso são ganchos, né? E aí eu queria aproveitar também na questão da espiritualidade. Então, você falou o motivo, né? E esse motivo o quê? A gente olha que por problemas da diabetes, as pessoas estão vivendo um tempo menor do que a expectativa de vida dos exatamente. Brasileiros, né? Então, assim, você imaginou você, né? Hoje ali, avô. Cara, você imaginou você perder o tempo que você poderia ter com seus netos, ver a Lô talvez casando, tendo algumas outras experiências, por quê? Você não se cuidou agora e você deixou de viver menos tempo na velhice, né? Então, e também, além de deixar de viver menos tempo na velhice, é chegar nos 50, 60, 70 anos com saúde, né? exatamente. Quer dizer, você chega sem disposição, sem saúde, como que você vai fazer as coisas, né? Como que você vai realizar questões profissionais, questão do propósito, né? Então, essa questão ela é muito importante, né? Do tempo de vida, da qualidade de vida, para você exercitar o propósito na questão da espiritualidade, né? Eu falo bastante aqui, porque na espiritualidade a gente fala de eternidade, né? Sim. Então a gente está falando de alguns anos aqui. Cara, o que é alguns anos na eternidade, né? Não é nada. Então, às vezes a gente fazer, igual você falou, o ordinário aqui, fazer o que tem que ser feito todo dia, ter maturidade para se cuidar, não ter os prazeres diários ali momentâneos e se cuidar por longo prazo, ele é muito importante, né? Sim. Na questão da espiritualidade, como que você leva o seu dia a dia na questão da espiritualidade? Então, até nisso mudou bastante, né? Porque hoje eu tenho um relacionamento melhor com o Senhor, né? E eu criei um hábito. Até uma vez eu fiz um vídeo, né? Eu coloquei no Instagram, né? Hábitos, né, que mudam a nossa vida, né? Que faz a diferença, né? E um dos hábitos é você acordar de manhã, né? E isso eu faço todos os dias, né? Bom dia, Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Então, assim, hoje mudou muito, né? O meu relacionamento com o Senhor, a questão da palavra, né? De você ler a palavra, você olhar de uma forma, entender de uma forma diferente, né? E orar para algumas pessoas que têm passado dificuldades, né? Igual essa menina, né? Que eu
eu tive o privilégio de poder contar o meu testemunho para ela e ver ela saindo ali bem, né? Então, essas coisas é muito importante, por quê? Porque as pessoas, elas estão passando por dificuldades, né? Tem pessoas que passam por dificuldade, e às vezes o seu testemunho, né, de mudança que você teve, né? Você pode mudar a vida delas. Não sei, como você mudou a sua, né? Como eu mudei a minha vida, né? A minha vida pode ser uma mudança na vida de outras pessoas, né? Sim, isso é muito importante, né? Porque a nossa fé, nosso testemunho de fé, igual você falou, pode ajudar as pessoas, Sim. né? Não é só na questão de alimentação, de estilo de vida, de hábitos, mas também é o hábito espiritual, é o relacionamento com Deus, é a eternidade, através da fé em Jesus, que nós temos a disponibilidade de viver a eternidade. E nessa eternidade, o que a gente fez naquilo que é temporal para a gente colher no eterno, né? Então, como que a gente empregou a nossa vida, né? Como que a gente usou a nossa vida aqui, esse tempo de vida aqui, para a eternidade, né? Então, às vezes, a gente acaba errando e Deus tem a oportunidade da gente mudar, né? Deus, ele pode fazer um milagre, pode curar a gente, mas é igual você falou, e o hábito? Deus, ele podia chegar aqui, ó, curei sua diabetes. Se você continuar com os mesmos hábitos, mesmo estilo de vida, ela vai voltar. Exatamente. Mas você fala assim, não, mas peraí, tá repreendido e tal. Não, mas você tá construindo algo ruim. Você pode construir a sua melhor versão, mais saudável, com mais energia, com mais disposição, para você cumprir com uma melhor performance o projeto, o propósito de Deus na sua vida. Ou você pode construir a sua pior versão, não honrar Deus, não se cuidar do seu corpo, das suas emoções, da sua espiritualidade, e tudo isso depois você não vai conseguir atingir o plano e o propósito que Deus tem para você, né? Então, o que acontece? Esse trabalho que eu tenho feito aqui, da mentoria do Resgatando 20 anos, né, dos resgatados, é porque muitas pessoas, às vezes, ela tem dificuldade de começar a fazer essa mudança de hábito, né? Porque não é fácil, né? Você tem um porquê, sei lá, todo dia, sofrer, e vai vir as lutas, e vai vir a procrastinação, e, cara, é todo aquele conjunto de problemas, e você falar, não, eu preciso fazer. Tenho que fazer o que tem que ser feito. Então, de todo esse trabalho, né, a gente tem gerado esse podcast para gerar conteúdo para ajudar as pessoas, mas tem gente que tem dificuldade. E às vezes a pessoa não consegue sozinha, né? Precisa de alguém orientando, de alguém mentorando. Então, através desse trabalho, para as pessoas que precisam de ter uma individualização, um trabalho personalizado, eu tenho a mentoria Resgatando 20 anos de vida, que é onde que eu consigo ajudar a pessoa dentro da sua individualidade, para que ela consiga ter essa mudança de hábito, ter esse estilo de vida mais saudável, resgatar a sua saúde, resgatar uma qualidade de vida e resgatar esses anos que as doenças silenciosas estão levando, né, do nosso futuro. E também chegar no nosso futuro com uma melhor qualidade de vida, né? Então, você aí, como avô, né, não tá aqui com o netinho ali, mas, cara, já pensou? Você ali com o avô, ele pequeno, você não ter energia, disposição e saúde para estar junto, para curtir, né? Porque nós, como pais, trabalhar para poder criar. Depois, quando avô, você vai o quê? Vai querer curtir, vai querer aproveitar. Então, tudo isso pesa muito para a gente, né? Então, todo esse trabalho tem esse intuito, né? De ajudar as pessoas. Tem bacana. Essa mentoria individual que eu posso ajudar as pessoas e todo esse conteúdo gratuito aqui, que às vezes a pessoa, só dela praticar muitas coisas que a gente conversou aqui, ela já tem um resultado extraordinário a curto prazo, né? E é muito importante, né? Sim. Muito importante. Estamos chegando aqui à nossa finalização. Falamos um pouquinho aqui da sua história, do nosso programa, do trabalho que eu tenho feito para ajudar as pessoas contra as doenças silenciosas. Você gostaria de deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes? Sim, eu queria sim. Tem mudanças que não é fácil, né? Tem mudanças que não é fácil. Existe um momento que a gente tem que mudar. Não tem jeito. Nós estamos vivendo numa época que muitas pessoas querem tudo para agora, né? Só que tem mudanças que ela vai demorar mais para acontecer. E a saúde, né, não deixa de ser isso, né? Primeiro você tem que querer, né? Uma mudança e mudar e virar uma chave na sua vida. Não é fácil. No começo não é fácil, né? Mas tudo que é bom, se for fácil demais, desconfie, né?
Então, invista em você, né? Invista em você. Procura profissionais, né? Igual o André falou aqui. Se você não consegue mudar sozinho, procure profissionais. Tem profissional bom, né? Para ajudar a gente hoje. Hoje eu tenho a minha endócrina, né? É muito boa demais, tem me ajudado demais, né? Nesse processo tudo, né? Essa questão da mudança, né? Física. Invista em você. Invista em você. Você não consegue pagar uma academia? Faça uma caminhada. Eu não posso correr. Não tem problema. Faça uma caminhada. 3 vezes na semana. Isso já ajuda demais você. Você vai começar a fazer, você vai ver que isso vai surgir efeito. A questão que a gente falou aqui, questão do perdão, né? Que muitas pessoas hoje, elas estão presas, não conseguem perdoar. Eu vou falar uma coisa para você. Decida, né? Perdoar. Se você tem alguma questão com alguém, decida perdoar. Isso vai fazer muito bem para você, né? Por quê? Porque quando você não perdoa, você vai ficar ligado com essa pessoa. Poxa, tem tantas pessoas que não conseguem perdoar, passa 5, 10, 15 anos, e isso às vezes se torna a raiz, né, de amargura no coração da pessoa, e a raiz da amargura ela traz doença. Tem pessoas que estão vivendo, passando por um tratamento de câncer por causa dessa questão. Então, decida perdoar, né? Isso faz muito bem. E cuida bem, né, do seu corpo espiritual, né? Porque um dia nós vamos partir. Isso aqui é passageiro, né? Faça a escolha, né, de você cuidar das suas emoções, né, cuidar do seu físico, cuidar da sua vida espiritual, né? Fazendo isso, você vai estar cuidando muito bem de você e daquelas pessoas que você ama, que te ama, né? Legal. Muito obrigado Beleza? pela participação. E você que precisa mudar, você que precisa tomar uma decisão e precisa de ajuda para parar de dar desculpa, parar de procrastinar. Estamos chegando aqui. É o Natal. Não, vou esperar o Ano Novo. Vou esperar o Carnaval. Esse ano vai ser ano de política. É o problema da economia. Pare de dar desculpa. Se você precisa de ajuda de alguém, entre em contato comigo que eu posso estar te ajudando você nesse processo de resgatar a sua saúde física, emocional e espiritual. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, André.